E aí, meu querido, se você está assistindo esse vídeo, eu acredito que você vai fazer a prova da ACAF. Eu não sei se é a primeira vez na vida que você vai fazer essa prova, ou se você já fez algumas, mas eu preciso começar esse vídeo fazendo uma crítica ao sistema ACAF, porque é um absurdo que uma prova tenha tanto problema de gabarito. É uma coisa que não tem cabimento. Se você entrar no site da ACAF, não vai nem na prova, vai baixar provas anteriores, vai ter que clicar em prova por prova ali e baixa os gabaritos e olha a quantidade de questão anulada. É um absurdo, não pode uma prova ter tanta questão anulada ano após ano e os erros se repetindo. Essa é a primeira crítica. Dito isso, essa já é a primeira dica de como cair gramática na prova da ACAF. Se você vê uma questão muito bizarra, que não faz sentido nenhum, você precisa estar preparado emocionalmente para não deixá-la te afetar. Porque o que acontece? Você abre a prova e começa por língua portuguesa, começa a vir umas questões meio bizarras que para ti não fazem sentido, pode ser que ela vá ser anulada porque ela não faz sentido mesmo. E não é um errinho assim, ó. É erros absurdos. A ACAF já botou lacunas num texto para você preencher e tinha 6 lacunas para preencher, e nas alternativas só tinha 5 palavras para preencher as lacunas. Ou seja, não tinha como fazer a questão. E se o aluno vai para a prova da CAF sem saber disso, ele vai para a prova pensando assim, não, se tem alguma coisa que eu não estou entendendo, então eu deixei passar. E aí ele volta, lê de novo, não consegue entender, fica confuso, perde tempo. E isso atrapalha a aprovação dele como um todo. Então você já tem que ir preparado. Encontrou uma questão que causou confusão, pode ser que a questão seja o problema. O que eu disse no início é um absurdo, mas pode ser que seja ela o problema. E aí, dito isso, a gente vai para boas e más notícias. A boa notícia é que a ACAF tem questões que são padrão, como essa que está aparecendo aqui do lado. Assinale a frase está de acordo com as normas da língua escrita padrão. Ele simplesmente pergunta uma que está certa e as outras 3 erradas, ou então ele pergunta uma que está errada e as outras 3 estão certas. E é aquela questão genérica que não tem nenhum conteúdo específico sendo cobrado. Pode ser qualquer coisa. Você tem que ler e treinar a sua atenção de conseguir perceber erros de norma culta em qualquer frase. Então, tem que ir meio preparado para tudo, né? Quando eu dou aula para a ACAF, eu digo, olha, um geralzão de gramática sempre é bom. Erros de concordância, erros de vírgula, erros de crase, essa coisa mais voltada para os erros que são mais comuns, né? Aí quando você pega essa questão, por exemplo, letra A, vamos ver se ela está de acordo com a norma, né? Vai ver onde o preço da coxinha vai parar. Só nisso, tu já vê que não é norma padrão, né? Ah, vai ver onde é que esse preço vai parar. É o jeito que a gente fala. Onde esse preço parará, seria a norma culta, que estranho, né? Irá parar, pelo menos, teria que ter uma coisa mais culta ali. Quando a Ucrânia não ter mais condições, tiver, né? Quando a Ucrânia não tiver mais condições de exportar para o Brasil os fertilizantes. Eu acho até engraçado que quando você vai para o site da CAF mesmo, ver a resposta comentada, eles nem apontam todos os erros, né? Se eu não me engano, nessa ele bota só o não ter ali. Não tem mais erros do que isso, mas ok, na hora da prova o que importa é você identificar o erro. Não precisa identificar todos, tem um erro, já não tá na norma padrão. B, certeza que já aconteceu de tu comer, parou, né? De tu comeres, de você comer, o verbo tem que concordar com o pronome, então é um erro meio até infantil, né? Frango que tem gosto de batata frita, bolinho de siri, peixe, camarão, e etc. Ainda teria, né? Pela norma culta, a gente não deveria colocar e etc, porque a própria expressão etc já significa e outras coisas, mas não sei se eles cobrariam isso, né? Tem um outro erro na letra B, que passa despercebido para muita gente, que é esse certeza que já aconteceu. Quem tem certeza de alguma coisa. Então teria certeza de que já aconteceu. Mais um erro que daria para salientar aí. C. Os escorpiões cuja picada, aqui já quero fazer um adendo, né? Usou a expressão cuja. Ninguém no coloquial usa cujo. Já tem uma boa chance disso aqui ser correto. E não tem nenhum erro nesse cuja, né? Se fosse cujo A, estaria errado. Não pode ter o artigo A, mas cuja picada, ok. Pode causar dor intensa e resultar numa aparência desagradável até ser tratada. Até aí tudo certo. Possuem um ferrão com o qual picam e transmitem seu veneno para a vítima. Tu percebe que ele usa expressões que não são comuns num discurso coloquial, cuja, com o qual, a gente não fala assim, né? É essa a resposta, essa tá na norma padrão. Olha a letra D, fiz uma compra e foi postada nos Correios, mas eles não fazem entrega no meu endereço. Aqui tinha que ter uma vírgula. Não fazem entrega no meu endereço, vírgula. Então fiquei que é uma nova oração coordenada. Então fiquei aguardando o aviso de chegada, onde indicaria o local e o prazo para retirada.
Tá meio estranha essa frase. Fiquei aguardando o aviso de chegada, no qual eu indicaria o local e o prazo para retirada, porque não tá indicando um lugar propriamente dito, né? Mas já teria a vírgula ali que estaria errada, porém não recebi nada, então não teria problema, estaria fora. Quer dizer, erros aleatórios que você vai ter que ter uma noção geral de gramática para perceber. Então o que é importante você que está estudando, né? Primeiro, fazer questões anteriores para ver os outros tipos de erro que eles cobraram. Aqui eu estou mostrando uma, não dá tempo de fazer muita coisa, né? No meu aulão, que talvez você já saiba que vai ter, talvez até já tenha garantido a vaga, né? Dia 6 de junho agora, na semana que vem, tem um aulão para a prova da CAF. Então a prova vai acontecer dia 9, dia 6, na quinta-feira às 18h30 tem um aulão. Aí eu vou mostrar todas, né? Ó galera, quando caíram esses e esses e esses erros, então estejam atentos a isso, isso e aquilo. É isso que se faz num aulão para você ir preparado. Laura, não quero gastar em aulão. Tá bom? Não gasta, mas daí você faz sozinho. Faz todas as análises das provas anteriores, o levantamento dos erros para não errar mais. É essa a sacada. Você sempre tem a opção de fazer gratuito, mas vai dar mais trabalho, né? Só que aí, qual que é o problema? Essa é a questão padrão da CAF. Tem umas outras questões padrão que não vai dar tempo de fazer nesse vídeo aqui. Eu gostaria de ter mais tempo, né? Mas eu botei como meta fazer todas as provas do Brasil aqui no meu YouTube. Então eu preciso ir para as outras, não posso ficar só na CAF, né? E aí o que acontece? Tem vários tipos de questões padrão, que no aulão eu vou mostrar todas, mas às vezes do nada a CAF puxa um assunto que não cai mais em nenhum vestibular há 94 anos, que só a CAF cobrou, e que ninguém consegue entender por que ela cobrou, como nessa questão que eu vou mostrar agora. Vê se tem cabimento, cara, emprego do hífen. Em 2024, essa questão acho que é de 2023. Como é que pode, cara, alguém cobrar hífen a essa altura do campeonato? A gente nem dá isso nos cursinhos mais. Nem fala nesse assunto. Passa por cima dele e vai estudar a coisa que importa. Emprego do hífen, a CAF. Não basta fazer uma prova que tem questão anulada todos os anos, ainda faz emprego do hífen, cara. Tipo, vocês estão completamente desconectados da realidade das outras provas do Brasil. Não é uma banca que faz provas, pesquisa outras provas, cara. Não é possível isso. Qual é a boa notícia? Eu passo por cima do emprego do hífen, mas eu ensino uma coisa só quando eu chego nele, que é o esquema básico para o uso do hífen, que inclusive no meu curso de gramática básica tem aula disso. Eu dou só o esquema básico para o emprego do hífen e a galera sai dali numa boa, tá? Vai que apareça, está resolvido o problema, né? Esquema básico do uso do hífen que eu vou tentar resumir aqui para a gente fazer essa questão é o quê, tá? Sempre que você tiver duas letras iguais no encontro da palavra, por exemplo, micro e ondas. Micro termina com O e ondas começa com O. Mal e educada. Mal termina com L e educada começa com E. Antessala. Ante termina com E, sala começa com S. Sempre que você tiver isso, não para todas as palavras do mundo, mas para a maioria delas, só vai ter hífen em duas situações. Uma, quando as duas letras forem iguais, ou quando a segunda letra for H. Então, se as duas letras do encontro forem iguais, como em micro-ondas, tem hífen. Por isso que micro-ondas tem hífen, anti-inflamatório tem hífen, que é I. Sempre que tiver esse encontro, contra-ataque, A e A, tem hífen. Né? Vamos pegar o super que está ali em super-homem. Se fosse super-região, tem hífen. Terminou em R, começou em R. Agora, se for micro-região, não tem hífen, porque micro terminou em O e, e região começou em R. Se forem letras diferentes, não vai hífen, se forem letras iguais, vai. Ou se a segunda letra for H. Só com isso, tu consegue perceber que a 1 e a 5, a 1 tá certa e a 5 errada. 1 tá certa com hífen e a 5, super-homem, tinha que ter um hífen. Sabendo disso, se tu for para as alternativas, a 1 tem que estar certa, então só pode ser a letra A. B não pode ser, porque não diz que a 1 tá certa. C não pode ser, porque diz que a 1 tá certa e que a 5 tá certa também. D diz que a 1 tá certa, mas que a 5 tá certa também. Não pode ser, só pode ser a letra A. Viu que loucura? Só sabendo duas palavras das 5 eu matei. Isso é extremamente comum na CAF. A CAF faz questões de 1, 2, 3, 4 e 5 romanos, de V ou F, de ligar colunas. E geralmente sabendo uma ou duas palavras tu mata. Só que aí tu percebe
Quantos alunos vão parar e analisar só a primeira e a última? Não vão. Eles vão querer analisar todas. Aí vai ficar com dúvida no mal educada. Mal educada é um caso muito difícil. Porque se você pegar mal, que termina com L, e educada começa com E, deveria ser sem hífen mesmo. Só que o problema é a pronúncia. Mal educada, tudo junto, ficaria mal educada. E não mal educada. Então, para conservar a pronúncia, mal educada tem um hífen. Ela é a problemática, porque as outras entram na regra, ó. Antessala. Ante termina com E, sala começa com S, sem hífen. Autoestima. Auto termina com O, estima começa com E, sem hífen. Tá correta a 13 e a 4, como diz o gabarito. É a mal educada o problema, por isso que eles botaram na segunda opção, pra te confundir. Então era só pular o mal educado e analisar as outras de acordo com o esquema básico que você matava. Laura, por que esse antessala tem 2 S's, né? Microrregião, que eu dei como exemplo, também seria com 2 R's. É que quando a palavra, a segunda palavra ali do encontro, começa com R ou S, tem que dobrar o R e o S para manter a pronúncia. Antessala sem hífen e sem os 2 S's, ficaria antesala. Microrregião, sem os 2 R's, ficaria microregião. Laura, e por que para manter a pronúncia eles não botaram o hífen nesse caso? Por causa da regra original, né? São poucas exceções que vão sair. Dessas 5 palavras que estão aí, a segunda, bala educada, você não resolve com o meu esquema básico. As outras 4 sim. Mas tu percebe que o meu esquema básico foi suficiente para acertar a questão. Porque imagina, cara, se tu for estudar emprego do hífen aprofundado para vestibular, você vai surtar, cara. Eu fico imaginando o coitado do aluno que tá esse ano num cursinho presencial e o professor teve que ensinar emprego do hífen porque caiu na CAF ano passado. Tipo, coitada da criatura, entendeu? Tem que ser muito ingênuo e inocente para querer estudar todo o hífen porque pode cair de novo. Cara, provavelmente essa questão aqui, vou me arriscar a falar, tá gravado no YouTube, ela nunca mais vai aparecer na CAF de novo, foi uma questão isolada que eles cobraram. Não vai ser uma tendência a partir de agora a CAF cobrar hífen. Então, com isso você vê, né, a quantidade de gente que tá estudando errado pra prova, cara. Acha que tá estudando pra CAF e não tá. Isso aí num aulão rapidinho a gente resolve. Pro cara saber qual é o perfil de cobrança da prova. Então eu fiz esse projeto um pouco por isso também, sabe? Se a gente faz uma análise só superficial, na CAF fica hífen. Não cai, é uma questão isolada e você resolve com um esquema básico que eu ensino em 30 segundos. Então não é uma coisa muito aprofundada que você tem que fazer. Por isso a importância, estudar o conteúdo de gramática é uma coisa. Estudar gramática direcionada para uma prova, uma gramática focada numa prova específica, é diferente, cara. E quem estuda pra tudo não estuda pra nada. Claro, é óbvio que o cara que sabe mais gramática vai ter mais facilidade pra ir melhor num vestibular, mesmo sem estudar direcionado. Claro, óbvio. Mas para ser especialista em gramática, a gente tem que estudar só gramática. Você está estudando gramática, literatura, história, geografia, filosofia, química, física, biologia, matemática, redação. Você vai se tornar especialista em todas? Não vai, mano. Então você precisa de estratégia. É isso. Estratégia. Quando você entra em cada aula que você entra, parece que o professor acha que só tem a disciplina dele. Não, eu sei que tem um monte. Por isso que o meu trabalho com gramática, que não é a mais difícil de todas, é te aliviar a barra dos estudos para tu poder estudar o resto. Quem vai fazer a CAF, dia 6 de junho, vai fazer o aulão comigo, e aquela 1h30 de estudo é o estudo de português, velho. Acabou. O resto é tu estudar outras coisas para ser aprovado. Esse que tem que ser o objetivo sempre. Valeu? Beijo para todo mundo que vai fazer a CAF. Boa prova!